Bom, a primeira coisa é o seguinte, o tema da mensagem é cuidando da família de Deus. Vocês podem ter percebido que Joselito, na hora que ele colocou os cânticos, ele foi feliz na colocação. Ele trouxe só cânticos que têm a ver com a família. E no dia que o tema escolhido também era esse, cuidando da família de Deus. E quem é que cuida da família de Deus? São aqueles líderes, os presbíteros, aqueles que trazem mensagem, aqueles que querem edificar o corpo. Tá? Aqueles que estão com a responsabilidade, com a missão de deixar o corpo mais acertado, vamos dizer assim. Então, só para lembrar, né, que cuidando da família de Deus, sendo o tema, é uma responsabilidade muito grande, você cuidar da família de Deus. Quando o Joselito estava cantando aqui, estava mostrando os hinos, vocês podem ver que é uma coisa interessante e faz parte do plano de Deus. Então, lá no início, bem lá no início, né, quando pensamos em família, lembramos de palavras que caracterizam uma intimidade importante no convívio humano. Então, toda vez que você lembra de família, tem uma palavrinha que remete a ela, faz uma ligação direta com ela. Então, quais são essas palavras? Relacionamento, comunhão, tá? Todas essas palavras lembram o quê? Família. União, amor, tudo isso tem na família. E outras, se a gente ficar aqui, a gente pode ficar aqui até meio-dia, né, falando dessas palavrinhas aí, que tudo lembra família. Os cânticos aqui lembraram disso. Agora, o interessante é que quando Deus ele instituiu a questão da família, já era um plano lá antes mesmo da fundação da humanidade. E Deus viu que ele queria relacionar como família. Vocês podem perceber que lá em alguns textos usa um termo plural. Pai, Filho e Espírito Santo. É ou não é? Termos ligados à família. E esses termos que são ligados à família, Deus já tinha um plano perfeito que ele queria ter uma família. Então, mostra que quando se usa esses termos, Deus se relacionava entre si lá, de uma maneira lá, que até se fala na questão da Trindade. E Deus ainda tinha um plano muito maior. Eu digo que é um plano mais ousado. Assim como ele tinha um plano para que nós vivêssemos como família, como cada um aqui, uma família biológica. Eu tenho uma irmã, um pai, uma família, uma mãe, e assim por diante. Deus também queria ter uma família. Só que Deus tinha um plano maior, que ele queria ter uma família espiritual. E Deus é espírito. Importava para Deus ele ter uma família espiritual. E para ele fazer isso, né, ele tinha que fazer uma coisa que eu posso dizer que, assim como Jesus é considerado um gênio, né, Deus também tinha um propósito com isso, de fazer uma família espiritual. E por causa disso, ele viu que o homem não podia ficar sozinho. O homem não poderia ficar sozinho. Deus viu isso. E como Deus não podia ficar sozinho, ele queria criar uma família, mas como é que ele ia fazer isso? De que maneira que ele ia fazer essa criação dessa família? Né? Inserir a humanidade nessa nova família. Já que Deus queria criar uma família, ele queria que todos participassem dessa família de Deus. Então, ele criou uma situação, uma forma de que nós, aqui escolhidos, pudesse participar da família espiritual dele. Né? Então, como é que ele ia fazer isso? De que maneira? Aí eu só vou aqui mesmo repetir o que foi dito aqui hoje. Essas coisas que foram ditas aqui hoje, eu só vou repetir e mostrar para vocês que o manual aqui, ó, ensina tudo. Está tudo aqui. Tá? Eu não vou inventar nada. Então, muitas vezes a gente pode falhar, a gente pode pecar, a gente pode errar como família, justamente por não praticar, não ver, não ler, não estar participando de algumas ocasiões, de algumas oportunidades, de estar como família. Então, qual que é a maneira que Deus ia fazer
para que essa família, nós aqui, pudéssemos participar da família dele. Como é que poderia fazer isso, né? Aí que vem o negócio, né, que eu sei que todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Vamos lá em Efésios, capítulo 1, verso 5, ele fala isso lá. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no verso 5, está assim, ó. Eu coloquei ali no dia, então vou usar o dali. Está ali assim, ó, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Na minha versão está assim, mais difícil, tá? A versão que eu estou com ela aqui está assim, ó, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para o meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, na tradução ali, está como propósito. Propósito e beneplácito, traduzindo, é a mesma coisa. Então, Deus tinha um propósito através de Jesus Cristo para que pudéssemos ser o quê? Adotados. Então, como é que Deus ia trazer toda essa igreja para a igreja dele, para a família dele? Através da adoção. Então, no dia que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a ser adotados. Olha o que diz lá em João. Vamos lá. João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, no verso 12. João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12, está assim escrito, ó. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que maravilhoso, gente. Então, quando você aceita o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, como Salvador da sua vida e como Senhor da sua vida, você passa a ser o quê? Filho de Deus. Não é que esse negócio é grandioso? E se você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus. Então, nesse momento, quando você aceita Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você fazendo parte da família de Deus, aí você parte, né, já faz parte dessa família que Deus estava construindo, que Deus queria, que era um plano dele. Só que nós temos um problema. Aí que entra um problema, né? Porque quando a gente faz parte da família de Deus, Deus não queria, de jeito nenhum, que nós aceitássemos e tivéssemos um convívio particular com Deus. Deus não queria isso. Quando Ele queria que nós fizéssemos parte da família dele, Ele queria que nós tivéssemos um relacionamento pessoal, mas ao mesmo tempo não particular. Não é só com Ele, mas pudéssemos relacionar um com os outros. Eu vou voltar aqui nesse terminho aqui, tá? De um com os outros, porque é importante. Então, Deus queria uma família, criou essa família, nos chamou, nos adotou através de Jesus Cristo, mas Ele não queria que eu tivesse um relacionamento particular o tempo todo com Ele, mas eu queria que tivesse um relacionamento pessoal, tanto com vocês e tanto com Ele, por meio de Jesus. E aí tem um plano, né? Que é um plano perfeito de Deus. A partir do momento que você aceitou, é só crer, é só aceitar e ficar por isso mesmo? Não. Aí que começa a brincadeira. Foi igual diz aqui, ó. Aí que vem a missão de vocês. Já que eu aceitei nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e agora eu faço parte da família de Deus, então eu tenho que fazer com que isso que foi me recebido, agora que fui adotado e faço parte da família, viver como família também. Fazer isso tudo como Deus gostaria que fosse. Então, por isso que é meio complexo para a gente entender isso, que nós temos as nossas dificuldades, nós temos aquilo que às vezes nos prende, algumas coisinhas que a gente não consegue ceder. Não falo por vocês, mas falo por mim, porque também sou um ser humano falho, né? E às vezes a gente tem dificuldade de conviver como
família. É muito difícil, às vezes, viver como família. Então, por causa disso, Deus fez esse plano perfeito para que nós pudéssemos quebrar essas barreiras. E aí, continuando, né? Fazer parte da família de Deus é um propósito que nos leva a pensar, a relacionar como os filhos adotados. Se eu sou adotado agora, eu tenho que relacionar como um filho, e não como outra coisa. Só que muita gente que, quando aceita, né, o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acha que não precisa fazer mais nada. Aí que está o engano. Aí eu aceitei, tá bom demais. Não. Aí que começa a história. Se somos adotados, inseridos no corpo, ou seja, se nós somos adotados, estamos inseridos num corpo que é o quê? Extensão da família que faz parte da igreja. Então, quando você é adotado, você faz parte da igreja. Todos aqui agora, nesse momento, fazem parte da igreja. Eu tenho ensinado Deuteronômio aqui nas escolas dominicais, e vocês podem ter percebido que lá no início já tinha vamos dizer assim, esse arranjo de família, porque lá eles se encontravam como forma de congregação, lá eles se encontravam como forma de união para adorar o nosso Senhor, tinha um local de adoração central, eles tinham que levar o sacrifício. Então, Deus já queria, naquela época, fazer a questão da igreja. Então, a família de Deus está onde? Na igreja. A igreja é a extensão da família. Então, não existe alguém que aceitou o nosso Senhor como Senhor e Salvador, está fora da igreja. Não existe. Tem que estar na igreja. Porque se ele aceitou e está fora da igreja, então aquilo não valeu de nada. Mas aí tem mais coisas, tá? Não para por aí, não. Então, quando a igreja, Deus queria que a igreja fosse uma extensão da família dele, que somos nós, aí a gente vai para uma outra dimensão, a gente vai até mais longe. Vamos lá em Romanos 12:5, que foi lido aqui hoje? Duas coisas muito importantes que tem nesse versículo, tá? Eu peguei 12:5 e vocês vão ver que já foi lido aqui hoje, que era o texto do tema. 12:5 está assim, ó. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Foi dito aqui hoje também, né, que se nós somos um corpo, cada um aqui é um membro desse corpo. Vocês concordam? Não é? E olha só, quando Paulo faz essa menção, faz essa comparação, ele está fazendo uma comparação com o próprio corpo, tá? E no corpo aqui, no meu caso aqui, eu tenho vários quê? Vários membros, braço, mão, pé, tal. Então, cada corpo tem um membro que tem a sua função. Então, o que o Paulo está querendo dizer? Que é o seguinte, como são muitos membros, cada um aqui é membro, cada um tem uma função. Porque se cada um não tiver uma função, alguém vai ficar sobrecarregado. Né? Não queria falar isso aqui, mas vou ter que falar. Às vezes nós irmãos temos que fazer o trabalho aqui, tem que repetir, porque alguns irmãos não querem se abster. A gente não entende. A gente até respeita. Mas olhando assim, Deus não agrada, não. Porque somos muitos. Se somos muitos, podemos cada um fazer um pouquinho. É ou não é? Então, tem certas coisas que a gente pode estar falando aqui agora, que para vocês é coisa boba, mas para Deus, Deus leva a sério. Leva muito a sério isso. Então, se somos um corpo, e se cada corpo tem uma função, então, se cada membro tem uma função, então o membro tem que fazer a função desse corpo. Tá? E aí, se esse corpo tem muitos membros, eu vou dar um exemplo que eu usei no dia. Se meu pé dói, eu sinto. Se tem um membro aqui que está doente, que está passando por alguma necessidade, está passando por alguma coisa, o corpo todo sente. O Joselito queria aqui no domingo passado falar, dar o spoiler, era disso. Eu tinha usado isso como exemplo no dia, porque é assim que funciona.
Assim como nós temos o nosso irmão Washington nessa situação, todo mundo sentiu. Foi verdade. Todo mundo foi nítido. Nítido, o pessoal sentiu, o pessoal estava baixo, estava triste, estava muito ressentido com a situação. Foi ou não foi? Porque o corpo todo sentiu. Então, independente de quem que seja, você é importante para a igreja. Vocês não podem ficar de fora. Não podem. Tá? Deus não se agrada daquele que aceitou o Senhor nosso Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e está de fora do corpo. E aí eu peguei o versículo 5, mas a gente pode voltar lá no versículo 4, lá, ó. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem toda a mesma função. O pé só pode ser pé, a mão só pode ser mão. Então, como eu só questiono lá, por que você não traz? Eu não sou digno, preparado para trazer uma mensagem, mas sou digno e preparado, me sinto bem ensinando. Gosto muito, gente. Eu me esmero, dia de semana lá eu pego lá e fico lá só. Mas eu gosto. A mensagem já não... Você entendeu? Mas se tiver que trazer, sem problema nenhum. Trago sem problema nenhum. Então, cada membro desse corpo, ele tem o quê? Ele tem uma função, porque eles não exercem a mesma função. Por isso, irmão, é importante você participar dos trabalhos da igreja, mesmo que seja pequenininho. Que Deus vai agradar disso. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu estou falando aqui em relação ao corpo, mas eu vou mais longe. Vou mais longe, que é aí que vai, como diz o irmão no dia, não, cara, você me deu um tiro, você pegou pesado. Naquele dia eu peguei pesado. Alguém aqui já parou para sentar com o irmão para desabafar? Eu já. Eu tenho irmão que, aqui na igreja, já sentou comigo e desabafou e chorou. Vocês têm costume de fazer isso? Não, né? A igreja tem essa função também. Tá? Se vocês não têm esse costume, comece a fazer isso, vocês vão ver que é bom. Vai tirar um peso enorme das suas costas. Porque a igreja é essa a função dela, de animar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Tá? Da mesma forma que eu cheguei para o irmão e sentei e falei do meu problema com ele, depois ele teve a liberdade, dá hoje, dá. Sentou e falou tudo que tinha que falar. E aí fiz minhas ponderações e esclareci algumas coisas que ele não sabia. E vão mais longe. Tem irmão aqui que eu vou confessar, eu não conheço. Não conheço. Mas olha só, você é um corpo, você tem mão, tem pé. Você conhece sua mão? Você conhece seu pé? Conhece, não conhece? Pois é. Como é que um corpo não pode conhecer a outra parte do corpo, gente? Como é que um corpo não pode conhecer outro membro? Então tem que se aproximar. O irmão tem que aproximar, não tenha vergonha, não tenha medo. Ele é filho de Deus igual você. Ele está ligado a você, querendo ou não. Por isso que nesse texto aqui fala que, cada membro ligado a todos os outros. Se você tiver um problema, a igreja sente, o corpo todo sente. Assim como o Washington tem um problema muito, muito sério, que Deus vai livrá-lo, né? Assim também nós podemos ter um problema sério e a igreja toda sentir, igual a igreja sentiu no caso dele, né? Então, eu estou pegando, desculpa aqui, eu estou pegando o Washington como exemplo, mas isso é porque é um fato que foi verdade. Todo mundo viu. Então, não tem como falar, isso não, já está forçando a barra, não estou, não. Continuando o texto, né? Já estou acabando, tá, gente? Não existe ser cristão a ideia de estar desligado da comunhão. Não existe. Gente, tem às vezes as oportunidades, os eventos, né? Que a igreja produz, realiza, chama, convida. Eu sou um, tá? E o irmão não participa. Mas eu tenho as minhas razões de não participar. Eu tenho, né? Eu até explico. Por exemplo, né? Ontem eu não fui lá, né? E o irmão é assim comigo, eu não fui, né? Mas eu expliquei para ele. Assim como tem irmão que não participa, não tem comunhão, se esse irmão não tem comunhão, como é que vai fazer? Como é que fica essa situação? Né? Então, o irmão ele tem que participar
coisas da igreja. Por quê? Porque se ele tem comunhão, não existe uma coisa em detrimento de outra. Não existe o irmão ser cristão e não estar participando das coisas da igreja. Então, quando o cristão deixa de participar da atividade do corpo, ele deixa de quê? Crescer e ser edificado espiritualmente. Por isso que a gente vê muito irmão o quê? Fraco na fé, capengando, caindo, com dificuldade de caminhar, porque não se relaciona. Por isso que Deus queria que nós relacionássemos, porque a chave do negócio está aí. Não é relacionar com os de fora, não, porque relacionar com os de fora é facinho, né? Gostoso, né? É atraente, é o inimigo chamando você. Mas relacionar com os da igreja é mais difícil, demanda mais, não é? Mas não, você pode ter certeza que aquele irmão que está relacionando com você, ele não vai vir com juízo, com os olhos de julgamento, tá? Que lá fora, sim, você vai andar bonitinho, vacila para você ver. Como é que ele vai te ver? Ó, você é crente, você não pode fazer isso não. Na hora. Então, gente, está lá em Efésios 4,16. Vamos lá em Efésios rapidinho? Efésios 4,16. Por que é necessário cada irmão ficar junto ali, né? Tá assim, ó. Porque dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de juntas, de todas as juntas, cresce, edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Ou seja, se o irmão procura o outro, se o irmão está junto com o outro, se ele está participando, ele acaba o quê? Ajustando todo o corpo. Se ele é um membro e ele procura ajuda, se ele está ali, ele acaba ajustando todo o corpo. Com certeza, o corpo, a igreja, a família de Deus, vai sentir muito menos. Vocês podem ter percebido hoje, esse café da manhã, né? Maravilhoso. Agradeço às mulheres, agradeço quem fez. Mas foi uma oportunidade. E eu esperava que estivesse muito mais cheio. Eu esperava. É uma oportunidade. Não é todo dia que tem um café da manhã na igreja. Vocês entenderam? Então, são certas oportunidades que nós mesmos abrimos mão, nós mesmos não aproveitamos. E isso atrapalha. Então, para terminar, para a gente fechar, por que é importante fazer parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Por quê? Primeiro, a igreja identifica como cristão. Eu dei um exemplo aqui, que eu sou crente, eu sou o único crente lá em casa. Né? O pessoal lá é católico, assim, fervoroso. Então, eles não gostam de crente, não. Gostam de mim porque eu sou irmão, né? Todo sangue. Mas tem uma certa reserva em relação à minha pessoa. Eu vivo isso todo dia, tá, gente? E você acha que eu estou aí? Não estou nem aí, eu estou querendo agradar a Deus. Agora, olha só, tem um detalhe. A minha mãe, quando eu faço besteira, você é crente, você não pode fazer isso, não. Então, o que identifica você como cristão? Você que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Quando você estiver aí fora, você tem que se identificar como cristão. E não, eu sou cristão. Não. O seu proceder, o seu modo de viver, ele tem que mostrar para outra pessoa que você é um verdadeiro cristão. Assim não, está errado. Olha o que João lá fala no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 13, no verso 35. Está assim, ó. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O inimigo, ele não quer ver a gente amando um ao outro aqui, não, gente. Ele quer a gente se fazendo o que ele está querendo lá, um odiando o outro lá. Mas se você, como cristão, fazer com que isso aqui prevaleça, com certeza os outros, poxa, onde é que essa pessoa congrega? Qual a igreja dessa pessoa? Onde é que você vai? É diferente. Mas se a gente o quê? Amar um ao outro, tá? Senão, essa palavrinha aqui, ó, amar uns aos outros, ou só uns aos outros, sabe quantas vezes ela aparece na Bíblia? Eu sei que vocês não sabem, mas ela aparece, esse termo aqui, ó, é tão importante para Deus, que ela aparece na Bíblia mais de 50 vezes.
Então, se ela aparece tantas vezes, então deu essa questão que nós nos demos uns aos outros, tá? A segunda, a igreja retira o isolamento egoísta. A igreja tira, tá? Quando a gente entra para a igreja, quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que ter uma atitude altruísta. Nós temos que doar. Assim como Jesus doou a sua vida pela igreja, nós também temos que fazer isso. Então, se o irmão tiver com problema, a gente vai com ele, senta com ele, conversa com ele, ajuda ele de todas as formas. Porque aí você está fazendo a vontade de Deus. Tá? Está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Estou acabando, tá, gente? 1 Coríntios, capítulo 12. Está assim, ó, no verso 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Foi fato, não foi? Quando um membro é honrado, todos os outros alegram com ele. Então, isso aqui é importante, tá? Muito importante. E tem mais lá. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, no verso 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja bem, olha só, vou fazer uma comparação aqui que é absurda. Existe alguém amar Cristo e não amar a sua igreja? Não existe. Se você ama Cristo e se você não ama o seu irmão, nada está valendo. Vamos fazer uma comparação para vocês entenderem. Se Cristo morreu pela igreja, a igreja não é a noiva de Cristo? Como é que você não vai amar a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo? Então o irmão pode ter o defeito que for, o problema que for, você tem que amar ele. Porque isso faz parte da sua missão como um membro da igreja. Tá? Ah, tem irmão ali que me chateia e tal. Aí ele não te cumprimenta, você quer sair da igreja. Não, gente, isso não existe. Para nós que somos cristãos, não pode existir de jeito nenhum. Se o irmão não te cumprimentar, você vai lá e cumprimenta ele, ainda xinga ele, porque é a sua função. Tá? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas diferenças, mas não é desculpa para não fazer o plano de Deus funcionar. Terceira, está acabando. A igreja ajuda no crescimento espiritual? Sim. Como ajuda, gente? Como ajuda? Só de você sentar com o seu irmão ali e ficar lá uns 10, 20 minutos conversando com ele, você está ajudando ele espiritualmente, você está fortalecendo. O propósito dessa mensagem para me trazer era o crescimento espiritual da família de Deus. Então, realmente, quando você traz para o irmão uma força, um encorajamento, uma palavra amiga, você está edificando, está fortalecendo ele espiritualmente. Não tenha dúvida disso. Olha, o manual fala aqui, ó, Efésios 4,16. Olha o que é Efésios 4,16. Está falando, está quase acabando. Efésios 4,16 está assim, ó. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Então, você pode sentar com o irmão e conversar com ele. Dia de semana, não, estou com um problema aqui e tal. Tem gente que me dá um conselho. Gente, eu já fiz isso tanto, e já fiz isso com o irmão tantas vezes. Não foi uma vez, não, eu já perdi a conta. É importante isso, tá? É importante. E por último, a quarta, a igreja ajuda o cristão a não retroceder. Eu sou exemplo vivo, tá? Eu já quis sair da igreja, já quis abandonar o barco. Mas porque eu já tinha colhido bastante coisa, eu já tinha passado bastantes experiências na igreja, eu falei assim, eu acho que não vale a pena eu abandonar tudo para ir voltar para o mundão de novo, não. Tá? Porque quando a igreja ela ajuda você nos problemas que você está passando, você passa a pensar diferente. Por que eu falo isso? Porque o pecado, ele está te assediando o tempo todo.
E se você tem algum motivo para poder sair da igreja, porque seu irmão não olha para sua cara lá na igreja, é o motivo em que o inimigo precisava para você pular do barco. E se você permitir que aconteça isso, né, realmente você abandona a igreja. E a gente não pode, tá, deixar o cristão retroceder. Você estando na igreja, você não volta atrás, mas entrando firme. Se vocês estiverem longe, não tiver relacionamento, se vocês não estiverem juntos, isso é muito fácil acontecer. Ah, eu não vou lá mais não, porque lá ninguém me dá apoio, ninguém conversa comigo. É isso que acontece. Então, por isso que é importante, tá? Está lá em Hebreus 3,13. Vamos lá no Hebreus? O autor de Hebreus fala sobre isso. 3,13 está assim, ó. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. É só hoje? Não. Tem irmão que acha que é só aqui que vai ficar. Não. É todos os dias. Vocês acham que só vir aqui no domingo, só vir de vez em quando, você vai ficar forte espiritualmente? Não. Eu fico vendo a quantidade de informação, a quantidade de coisa boa, a quantidade de coisa bonita que é postado no grupo da igreja. Aquilo sim, aquilo é válido. Mas não é só no domingo. É no domingo também, mas amanhã, o dia que se chama hoje, de modo que todos venham ser edificados, venham ser endurecidos na questão do engano do pecado. Tá certo? Então é isso que nós precisamos, tá? Para continuar como família de Deus, precisamos disso, de nos relacionarmos com os irmãos, de relacionarmos como igreja, de sermos esse plano verdadeiro do plano de Deus, que é a família de Deus. Tá? Então eu deixo aqui para vocês 3 perguntinhas para a meditação. Tá? O tempo ficou grande porque, infelizmente, o tema era grande, tá? Quanto para você é importante fazer parte da família de Deus? É só para meditar. Quanto para você é importante fazer parte da família de Deus? Que contribuição significativa você tem dado como membro dessa família? Só para meditar. Como você enxerga a ideia de ser cristão e não ajudar a cuidar da família de Deus? Meditem nessas perguntas, gente. E que espero que o que eu tenho dito aqui hoje, essa mensagem, venha edificar a igreja e tenha sido boa para vocês aproveitar isso tudo que Deus queria dizer para vocês hoje. Que Deus abençoe a todos. Amém.